Boa noite, Valdete. Boa noite também, Lídia. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Adriana Alvarenga. Sejam todos bem-vindos. Andréia Vieira, boa noite também. Joana Bandeira, boa noite. Seja bem-vinda. Célio Melo, boa noite. Boa noite, Silvano. Andréia Dantas, boa noite. Olá, Valdete, Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Luiz Carlos Machado, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Marilza, boa noite. Luciene Naves, boa noite para você também, seja muito bem-vinda. Michele e Gabriel, boa noite. Olá, Cido, boa noite, seja bem-vindo. Seu Luiz Alberto, boa noite. Olá, Fabiano, boa noite para você. Oneida Alves, boa noite. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês. Anitta e Clarindo, boa noite também, sejam bem-vindos. Lidiane, Patrícia, boa noite. Olá, Carmen, Inês, boa noite, seja bem-vinda. Lúcia Venturini, boa noite para você também, seja bem-vinda. Aninha e Adriano Borges, sejam bem-vindos. Eveline, Roberta e Gabi. Olá, Maria Senhora, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Érica, boa noite. Pode deixar, Érica, que as nossas energias e vibrações te atinjam também, sobretudo nesses instantes. Boa noite, Marcileia. Nossa, Marcileia, acho que eu acabei de mandar uma mensagem para você que eu achei que você estava na live errada, viu? Mas eu mandei uma mensagem para você. Não sei se procede. Dona Luzia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Selma. Boa noite, Filomena. Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Sejam todos bem-vindos. E está aqui já na nossa hora de nós iniciarmos, né? Boa noite, Rosilda. Boa noite também, Filomena. O Célio também está pedindo aqui orações, vibrações para o Nadir Antônio Ferreira Filho. Ah, sim, com certeza. Daniele Diamantino, boa noite. Mariângela também aqui pedindo orações. Marco Aurélio, sim. Então não estava enganado não, mas que bom que deu certo. Marcileia, boa noite, Luísa Nalim, Maria das Graças. Adair, boa noite, Amanda. A Luísa também está com a senhora aí, boa noite para ela. Boa noite, Marinha. Isso mesmo, Marinha. Estão na nossa mente, no nosso coração e também aqui, né, nas nossas mensagens. Boa noite, Joana. E aí os compartilhamentos da Marcileia, né, que sempre também nos ouve e nos acompanha. Renata Gomes, a outra Renata. A Aninha já está aí, Marcileia. E a todos os outros. Olá, Célia. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos esse momento especial para todos nós. Senhor Antônio Pazotto, boa noite, senhora Isabel e toda a família. Boa noite também, Márcia, Cirilo e Paulo. Aí, ó, a Aninha também já está colocando, mas que nós possamos nesses instantes, meus queridos companheiros, elevar o nosso pensamento, procurar deixar a nossa mente vazia por alguns instantes, exatamente para buscar, mentalizar a figura de Jesus, principalmente aquela sua imagem
por muitos conhecida, onde Ele estende a sua mão e raios de luz saem dela. Que nós possamos mentalizar agora nesse instante esta imagem e sobretudo que da nossa mente e desta imagem saiam todos esses feixes de luz carregados do nosso mais profundo desejo para que todos esses irmãos que encontram-se aqui, que foram citados nas mensagens, a Érica, o Marco Aurélio, companheiro do Célio, mais os outros que foram aqui solicitados e às vezes a gente acaba esquecendo o nome, que estejam na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos visualizar esse feixe de luz partindo da nossa mente, com a contribuição de Jesus, a atingir todos aqueles seres envolvidos, em especial aqueles que estão aí passando ou vão passar por cirurgia, que os médicos e profissionais de saúde também estejam inspirados para que o objetivo seja devidamente alcançado. E nós vamos sempre continuar com as nossas preces, sim, a todos os nossos irmãos e companheiros que necessitam, a todos aqueles que já foram citados e que ainda serão aqui no nosso grupo. A espiritualidade nos ajudará sempre a levar a cada um deles as nossas vibrações, o nosso carinho, o nosso magnetismo animalizado, para que todos possam recuperar, segundo a vontade de Deus, a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual. Pois com certeza Cristo é o Consolador, como nós estamos vendo e estudando. E, sendo o único capaz de consolar e principalmente minimizar as nossas dores e o nosso sofrimento, que nós busquemos, nas lições que a espiritualidade preparou para esta noite, o fortalecimento da nossa fé, para que todos consigamos atingir esses objetivos, sejam eles voltados para nós próprios ou estejam eles voltados para os nossos irmãos mais necessitados. Que de paz se encha o coração, a mente e o lar de cada um de vocês. Que assim seja. Boa noite aqui, Fabiana Caldas, Patrícia Pires, Helena, boa noite, Maria Isabel Ferreira, boa noite. Aqui também pedindo orações, né, para os filhos e para o marido. Joana Carneiro, boa noite, Wagner, Vivi Reis, a Maria do Carmo, sim, as nossas orações sempre com ela. Lilian, olá Lilian, estava sumida, boa noite, seja bem-vindo, boa noite Adriana Dantas. E aí também, né, aos pais das nossas companheiras aí, Adriana e Andréia. Boa noite, Natália. Perfeito, gente. Vamos então darmos sequência aqui à nossa leitura e estudo. Boa noite, Maria Aparecida Moraes. Seja muito bem-vinda. Edna Bueno, Marcos Oliveira. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Sim, acho que nós citamos aqui todos. Edna e Luciano, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos, e a todos aqueles que entrarão ainda no decorrer desse nosso estudo ou que nos assistirão depois. Lilian, não se preocupe em justificar, é que a gente lembra, né, sempre das pessoas e aí elas desaparecem aqui, a gente não vê o boa noite, a gente sente falta, sim, como sempre. A gente sente falta de todas as pessoas, com certeza. E mais os companheiros que irão, né, que terão a oportunidade de assistir depois, aí o Camilo, a Lourdinha, a Maria Eduarda, muitos que sempre nos acompanham. Mas nós vamos dar sequência aqui ao estudo deste capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando já do advento do Espírito de Verdade, que é a parte da instrução dos Espíritos, para nós fecharmos este capítulo 6. Claro que provavelmente a gente não vai conseguir comentar tudo nesta noite, mas já preparando para entrarmos no próximo capítulo, que é Bem-aventurados os pobres de espírito, que também tem tantas coisas maravilhosas para nós falarmos, e muitas das vezes esses pobres de espíritos nós precisamos entender e interpretar muito bem,
porque é o início daquela escala evolutiva que Cristo propôs lá no Sermão do Monte, sobretudo nas bem-aventuranças. Olá, Celeida, Ivan Bilato, boa noite, Gustavo, sejam bem-vindos, boa noite, Mariana Santos. Então, dando sequência aqui a este advento do Espírito de verdade, nós estamos vendo e aprendendo, sobretudo, com o próprio codificador, nessa parte. Primeiro, Cristo é o verdadeiro Consolador, aquele Consolador que surgiu justamente naquela época, e mesmo ele tendo prometido que enviaria um outro Consolador, nós não podemos esquecer em hipótese nenhuma que o Consolador efetivo, ou o Consolador talvez único, é o próprio Cristo. Ainda que busquemos numa doutrina ou numa religião qualquer fundamentos para a consolação, todos esses fundamentos partem exclusivamente da pessoa do Cristo. Parte exatamente dos princípios e das leis que o próprio Cristo nos trouxe. E principalmente, ele nos fez pensar, ele nos trouxe informações sobre o que é verdadeiramente Deus, o nosso Criador, e como as leis naturais são as únicas capazes de nos levar até Ele. Boa noite, Flávio, seja bem-vindo. Então, Consolador titular é o Cristo. Por isso que na questão 627 do Livro dos Espíritos, que eu já falei várias vezes aqui para vocês, a espiritualidade deixa muito claro para Kardec: olha, o Espiritismo ou os Espíritos nada mais fazem do que trazer os ensinamentos do Cristo, agora sob uma ótica mais avançada e principalmente sob uma ótica científica, demonstrar que o Cristo é o único e verdadeiro Consolador. Os seus ensinamentos são riquíssimos, porém, para que nós pudéssemos entendê-los, houve a necessidade de buscarmos o desenvolvimento e a evolução da própria ciência. Inclusive ontem, participando de uma live com os nossos companheiros de Cássia, aí onde a Michele e o Gabriel Rossato residem, nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo do texto Jesus e a Atualidade, um texto de Emmanuel, no capítulo 76 do livro Religião dos Espíritos, e um texto bem interessante, por quê? Porque Emmanuel vem trazendo um pouco deste comparativo da evolução e do surgimento das próprias ciências com os ensinamentos do Cristo. Daí nós podemos claramente e de uma forma assim, gente, fantástica, concluir que vários dos ensinamentos do Cristo, vários, não são poucos não, vários senão todos, eles perfeitamente se encaixam dentro das ciências naturais e das ciências humanas. Podemos até dizer, e eu justamente me atrevi a falar isso, que o germe das ciências foram todos eles plantados pelo próprio Cristo. Quando a gente fala e estuda, por exemplo, em física, que todos os corpos são energia, quando a gente fala que todos os corpos produzem energia, tanto é que existe aí a energia atômica, Jesus já previu lá atrás: brilhe a vossa luz. Ou seja, todos nós somos capazes de brilhar, de emitir luz. Por quê? Porque nós somos também de energia, sobretudo a nossa própria matéria. Quando Jesus propôs, por exemplo, aquela necessidade de nos reconciliarmos com o nosso próximo, quando ele nos propôs amar ao próximo como a nós mesmos, ou fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, Jesus trouxe a base e o fundamento da ciência médica. Tanto é que 2000 anos depois dele, nós temos hoje faculdades estudando os efeitos que o próprio perdão é capaz de produzir nas pessoas. Que justamente a ausência de mágoa, de ressentimento, pode trazer um equilíbrio físico perfeito, ao passo que o cultivo dos vícios, das paixões inferiores, das paixões humanas, pode trazer para nós doenças, como está aí o câncer. Então existem estudos que mostram isso. A astronomia, que sim, nós tínhamos povos antigos que divulgavam, que difundiam alguns estudos, mas o Cristo foi aquele que popularizou, sobretudo quando ele disse que
na casa de meu pai há muitas moradas. Dizer isso para um planeta que não conseguia conceber ainda o formato redondo da Terra e que ela girava ao redor de si e ao redor do Sol, era algo muito difícil e delicado. Mas Cristo já disse isso lá atrás. Então veja, muitos dos seus ensinamentos foram depois e agora estão sendo devidamente comprovados pelas próprias ciências humanas. Boa noite, Joana Oliveira. Boa noite também, Lucélia, Leopoldina. Sejam todos bem-vindos. Sim, a salvação de todos nós, Wagner. Por quê? Porque o perdão vai muito além daquilo que nós imaginamos. O bem que ele nos faz é fantástico. Sobre o próprio ponto de vista da justiça, Jesus, para mim, trouxe a frase que sintetiza o verdadeiro significado de justiça. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. A gente vai estudar isso quando estivermos lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 10 ou 11, se não me falha a memória, a lei de justiça, amor e caridade. Então, a gente vai ver tudo isso de uma forma um pouco mais detalhada. Josi Almeida, boa noite, seja bem-vinda. Então, Jesus sendo justamente, ou trazendo o germe de todas essas ciências, como nós estamos identificando aqui neste capítulo, o Espiritismo ou a doutrina espírita veio exatamente depois que essas ciências se manifestaram, exatamente para que a gente pudesse fazer essa união entre a ciência e a própria religião. E vejam que coisa bem interessante quando a gente passa a analisar melhor todos esses detalhes. Por quê? Porque até então, gente, nós imaginávamos e acreditávamos num Deus, mas num Deus que estava repleto de características humanas. Era um Deus criado pelos homens. Depois de Jesus, nós passamos a buscar um Deus que criou os homens. E vejam, e aí a questão é totalmente diferente. E isso está exposto na própria filosofia, principalmente com um dos grandes filósofos, justamente da era contemporânea, Voltaire. Ele deixou isso muito claro. Olha, eu não acredito em Deus. Não acredito no Deus criado pelos homens, mas eu acredito no Deus que criou os homens. Então, a ciência vem exatamente dando este sustentáculo para a nossa própria fé. Boa noite, Sâmia Macedo. Boa noite, Gessé. Seja muito bem-vindo, companheiro. O Gessé sempre assiste, mas ele geralmente não manifesta aqui, mas é sempre uma satisfação conseguir lembrar o nome dele, falar o nome dele aqui. Parabéns a todos vocês que estão dando exatamente esse sustentáculo para o nosso momento. Então, vejam, com todo este período e este processo de desenvolvimento da inteligência cultural, intelectual da humanidade, a gente consegue fazer essa associação. E foi exatamente isso que o Espiritismo fez. E o Espiritismo veio, acima de tudo, exaltar o nome do próprio Cristo. E quando se fala nesse Espírito de verdade, hoje é praticamente ou quase unânime a certeza de que ele é a representação do próprio Cristo, ou seja, é o retorno do Cristo que veio unir mais uma vez esses dois grandes campos da própria humanidade, a ciência e a religião, para que, caminhando juntas, elas consigam nos aproximar cada vez mais do Criador. E aí, é claro, a gente vai saindo daquela religião, sobretudo da religião nos seus aspectos ritualísticos, para nós entrarmos numa religiosidade. Aliás, é aquilo que vem sendo bastante debatido nesses estudos científicos. A criatura, ela não precisa apenas e tão somente de uma religião. O que a criatura precisa é de uma religiosidade, ou seja, ela precisa de expressar lá no seu íntimo esta ligação, essa conexão com o Criador. E é claro que alguns vão encontrar isso dentro de rituais estabelecidos por crenças religiosas. Outros vão conseguir encontrar essa religiosidade apenas e tão somente na sua conexão com o Criador. E existem diversas formas. Então a gente começa a separar a religiosidade da própria religião. A religião é importante, sim,
Mas o que nós mais necessitamos é de religiosidade. E imagine nesse período de pandemia que nós estamos atravessando. As questões religiosas e, sobretudo, ritualísticas, elas ficaram prejudicadas com este isolamento social e com a impossibilidade das pessoas buscarem determinados templos religiosos para expressar a sua religião. Daí nós tivemos a necessidade mais ainda de buscar a nossa religiosidade. Isso, gente, é o que representa o advento do Espírito de verdade, que é o que está aí exposto nessas instruções dos Espíritos que nós estamos estudando neste capítulo. Boa noite, Adriana Valério, boa noite também, Marquinhos Pereira, sejam todos bem-vindos. Então, a gente precisa, trabalhando esta religiosidade, exatamente procurar aquilo que vem nessas mensagens, né? Começar a modificar a nossa forma de pensar em Deus, tá? E principalmente, mudar a nossa forma de pensar e de agir para com as criaturas que convivem conosco. Por quê? Porque neste processo de relacionamento é que nós estaremos nos preparando para nos encontrarmos com Deus, com o Criador. Você acha que se você tiver impiedade, por exemplo, mágoa, ressentimento de alguém, você vai conseguir entrar em conexão com o Criador? Hoje a gente vai percebendo com essa evolução que não, é algo difícil e delicado. Por quê? Porque o nosso coração, ele vai estar, eu posso assim dizer, ou a nossa energia, ela vai estar de uma certa forma contaminada com esta energia opaca, com esses fluidos opacos que nos impedirão de enxergar o Criador. Por isso Jesus disse lá naquela oportunidade, e a gente está repetindo aqui: quando fordes apresentar a vossa oferenda ao altar, se tiver alguma coisa contra seu irmão, deposite a tua oferenda nos pés do altar, vá, reconcilie-te com o teu irmão, e aí depois você volta, para que o teu sacrifício seja agradável a Deus. Essas foram as palavras trazidas pelos evangelistas, mas exatamente representam a dificuldade de conexão com o Criador, se nós tivermos estas máculas dentro de nós. Elas impedirão, elas interromperão exatamente esta conexão com o Criador. É como se o cabo estivesse cortado, e aí a gente não vai conseguir mesmo. Olá, Fabiana Caldas, boa noite, seja bem-vinda. Então, é exatamente isso. Só que nós, neste primeiro período, nós não tínhamos, como é que nós podemos dizer? Tantas informações e certezas de tudo isso que nós estamos falando. Aí vamos fazer aquela analogia, aquela comparação. O Cristo, quando veio, ele ensinou para os apóstolos, para os discípulos e para todas as pessoas que queriam. Quando Jesus foi crucificado, houve um rompimento daqueles ensinamentos. E aí o que aconteceu? Somente depois que reconheceram que Jesus venceu a morte, ou, entre aspas, a ressurreição. Depois que Jesus venceu, os apóstolos começaram a acreditar nas suas palavras. Opa, então realmente ele voltou, ele venceu a morte não existe, tudo aquilo que ele falou é verdadeiro. Opa, perfeito, agora vamos seguir o Cristo. E o que acontece? Citando Emmanuel, até o ano 300 depois dele, esses ensinamentos permaneceram ainda muito vivos na humanidade. Só que a partir daí, eles foram deturpados. As interpretações foram deturpadas. Juntou-se uma série de rituais desvirtuando os ensinamentos dele. E nós passamos por um período que nós podemos chamar de um período negro da evolução moral do nosso planeta e das pessoas que estavam vivendo neste planeta. Até que, com o advento do Espírito de Verdade, e o que aconteceu nesse advento do Espírito de Verdade? O próprio texto vai trazer. Foi o momento em que foi permitido que os espíritos voltassem, vamos assim dizer, do mundo dos mortos
tá? Entre aspas, porque não existe morte, mas que os espíritos voltassem para trazer a sua experiência. Naquela época, Jesus precisou voltar para que os apóstolos retomassem. Agora, depois de todo esse período, foi permitido que os outros espíritos voltassem para que fosse efetivamente restabelecida esta verdade que o próprio Cristo já havia anunciado. Por isso que eu digo sempre aqui, gente, é um momento de nós deixarmos de lado o nosso preconceito, a nossa ignorância, muitas das vezes a nossa própria opinião pessoal, que esse texto está dizendo isso. Eu estou fazendo aqui um resumo, colocando com minhas palavras, tá? Mas é exatamente isso que está escrito aqui. A gente está dando a sequência. Vencer os preconceitos, a nossa ignorância e muitas das vezes a opinião dos outros, porque tem muitos de nós que nos deixamos levar pela opinião dos outros, sobretudo daqueles que nos influenciam, para que nós mesmos busquemos os ensinamentos e as informações, passando tudo pelo crivo da razão e da lógica, para aí sim identificarmos essa verdadeira consolação. Porque a consolação, ela não vai vir também de uma forma como muitos pensam, para abranger a comunidade inteira, a sociedade inteira. Não vai vir, por exemplo, um milagre e um estalar de dedos do próprio Cristo, eliminando, por exemplo, o Covid da humanidade. Mas cada uma das pessoas irá passar por determinadas experiências para que ela possa, pela lógica e pela razão, entender como que a consolação vai atingir a si próprio e ao planeta. Então veja, é tudo individualizado na história da humanidade. Nós temos a oportunidade, porque se não fosse assim, nós teríamos que esperar o outro evoluir para a gente evoluir também? Não. Seria muito injusto da parte do Criador. Ele deu liberdade para todas as pessoas. Então eu posso, se eu quero, buscar a evolução. Eu não preciso ficar esperando o outro. Então tem que haver essa individualização. Eu buscando, eu procurando. E aí, o outro não importa. Eu encontrei, perfeito. E eu encontrando, eu não tenho também o direito de cobrar do outro. Porque se eu passo a cobrar do outro, aí eu vou entrar numa zona muito perigosa. Por quê? Porque se o outro não atender às minhas expectativas, eu vou me frustrar e achar que tudo aquilo não serve de nada. Então eu tenho que buscar, eu tenho que encontrar. E quando eu encontrar, nada que vier de fora me abalará. Então, gente, é importante e interessante esse advento do Espírito de Verdade, mas exatamente para que nós coloquemos dentro de nós. Mais uma vez, quando a gente fala da verdade ou Espírito de Verdade, ou somente a verdade, nós estamos falando dessa parcela do conhecimento de informação que nos é permitido visualizar. Sim, verdade, ela existe desde o início do planeta. Só que, pela ignorância da criatura, ela vai descortinando parcelas desta verdade. E quando ela vai descortinando, o mundo vai se abrindo diante dela. As leis divinas vão ficando muito mais claras. E aí a gente vai perceber a verdadeira consolação. Está vendo por que nós só podemos entender Cristo como caminho, verdade e vida dessa forma? E isso nós não tínhamos informações lá atrás. Por isso que este Consolador prometido hoje, com o auxílio da própria ciência, nos auxilia, ampliando a nossa capacidade de pensar, de refletir, para exatamente encontrar isso. E, principalmente, gente, é exatamente nessa parte do livro que nós vamos encontrar aquela famosa frase que muitos conhecem no meio espírita. Não se preocupe aqueles que não são espíritas, tá? Mas a gente tem uma frase muito interessante no meio espírita que diz o seguinte: espíritas. E aí, para que vocês fiquem bem tranquilos, eu vou citar uma outra expressão que é sinônima: cristãos. Tá? Então vamos substituir espíritas por cristão. Cristãos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento.
instruí-vos, eis o segundo. É exatamente nesse texto, no advento do Espírito de verdade, que o codificador vai trazer, ou melhor, que o Espírito de verdade vai trazer exatamente esta frase, ou esta famosa frase. Assim, a gente deve entender, sobretudo, as instituições religiosas que são comandadas e controladas por pessoas, e o Espírito de verdade vai dizer isso no texto. A gente tem que entender que nem todas as pessoas estão preparadas para estas verdades. E às vezes algumas dessas pessoas estão à frente de determinados movimentos ou instituições. Se elas não conseguiram entender, vocês podem ter certeza que elas não conseguirão também repassar. Por isso, a necessidade do amor e da instrução, para que, como a gente tem estudado no livro dos Médiuns, nós consigamos afastar toda aquela energia contrária a este crescimento e a essa evolução. E com isso nós vamos nos afastando ou repelindo aqueles que nós chamamos e entendemos de falsos profetas, que está lá muito claro no Evangelho de João. Devemos tomar cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas. E qual que é o caminho correto para nós nos distanciarmos? É exatamente passando tudo pelo crivo da razão e da lógica. Da razão e da lógica do outro? Não. Da nossa própria razão e lógica. Por isso que eu tenho que eliminar preconceitos e ler todas as coisas que estiverem ao meu alcance para saber se aquilo me convence ou não. Se eu estou me aproximando da verdade ou não. Né? E tem uma parte do texto que é bem interessante que diz assim, né? Que Jesus venceu a morte ressurgindo no terceiro dia. E que nós agora precisamos ser os vencedores da ignorância, da impiedade e dos abusos, sobretudo do materialismo. Nós temos esse compromisso para conosco mesmos. Olá, Rafael, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, se nós temos esse compromisso para conosco mesmos, é exatamente o momento e a oportunidade de, livre dos preconceitos, buscar todas essas informações. E aí continua o Espírito de verdade, sobretudo no item 6 deste mesmo capítulo. Olha, venham instruir e consolar os pobres deserdados. Ora, como que a gente deve interpretar isso, gente? Não é que nós devemos apenas e tão somente nos preocupar, ou a gente tem que ser pobre, porque até então muitas pessoas interpretam dessa forma. Ou quando pego aquela passagem, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muita gente interpreta aquilo literalmente ou ao pé da letra. Mas a gente deve entender bem essa expressão. Por quê? Porque Deus não vai privilegiar absolutamente ninguém, seja ele pobre, seja ele rico. Uma das coisas que a gente sempre tem falado, a discriminação é algo que precisa ser completamente eliminado. Até mesmo porque, vejam, eu já citei, acho que eu já citei aqui para vocês, no livro do Leon Denis, Depois da Morte, ele faz assim até um resumo bem interessante das religiões iniciais, sobretudo nesse período de racionalidade do planeta, onde ele diz das escolas e das religiões iniciáticas. Muitas delas, Egito, a própria Grécia, a Índia, os ensinamentos, os conhecimentos, eles eram limitados a determinadas pessoas que ingressassem ou que se iniciassem nos seus mistérios ou nas suas instituições. E era todo um ritual de iniciação, e alguns rituais desses demoravam anos e anos para saber se a pessoa estava preparada para receber aqueles conhecimentos e informações. Só que quando ela recebia, ela não tinha autorização para poder sair e falar para todo mundo o que ela aprendera. Eles tinham um compromisso de manter em segredo determinadas informações. É por isso que Sócrates, ele não quis ingressar em nenhuma escola iniciática. Só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque o compromisso dele era exatamente passar para todas as pessoas o conhecimento que ele tinha. Por isso que ele ficou mundialmente conhecido. Já o seu discípulo Platão, no início ele desenvolveu também essa ideia, mas depois
querendo aprofundar e buscar mais informações, ele se ingressou numa escola iniciática, aprendeu muitas coisas, mas foi limitado pelo compromisso ou por aquele, como é que nós podemos dizer, aquele termo que ele deve ter assinado e assumido perante a sociedade de não falar para todo mundo. O mesmo aconteceu com Cristo. Gente, o Cristo não pertenceu a nenhuma escola iniciática. Ele simplesmente saía e pregava nos montes, à beira dos lagos, dos mares, nos barcos, nas praças. Por quê? Porque ele estava exatamente tentando espalhar a verdade. Então, nós não podemos entender pobres deserdados com privilegiados. Por isso que a gente vai estudar depois o pobres de espírito, né? Exatamente procurando entender aqueles que, de uma forma humilde, abrem a sua mente e o seu coração para os conhecimentos e informações. Ou seja, aquilo que eu tenho falado bastante, vencer preconceitos. A partir do momento que você consegue eliminar preconceitos da sua vida, você abre a sua mente exatamente para receber essas informações, esses conhecimentos. E ainda, ou já fechando esse item 6, o Espírito de Verdade vai trazer uma expressão muito interessante e fantástica, que é exatamente a resignação. Porque quando a gente fala em consolação, nós estamos falando em dor, a gente está falando em sofrimento. Não é sem razão que o capítulo anterior, capítulo 5, é bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. A Joana lembrou que o que Jesus fez, ele inclusive depois falou e deixou escrito: não deixeis a candeia sob alqueire, ou coloque a luz no velador para que todas as pessoas possam ter acesso a essa luz, né? O que Sócrates fez, o que o próprio Cristo fez, o que outros missionários também fazem. Mas aqui, fechando este item 6 deste próprio capítulo, nós temos a oportunidade de lembrar da resignação, uma palavrinha chave e fantástica, né, que ajuda muito a nós entendermos, sobretudo, este mundo em que vivemos. E ele diz o seguinte no texto: elevemos a resignação ao nível das nossas provas. Ou seja, nós não precisamos fazer nada diferente, nada de difícil. Nós não precisamos ter comportamentos como um Chico Xavier teve. Não, a gente só precisa elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. E o que vem a ser essa resignação? Gente, seria uma forma de aceitação, mas não aceitação do jeito que muitas pessoas entendem, tá? É você conseguir compreender os verdadeiros motivos das suas provas, das suas expiações, da sua dor e do seu sofrimento. Porque quando você eleva a este nível e consegue compreender, você vai passar por tudo sem reclamação. E todas as vezes que nós conseguimos fazer isso, ou passar pelas provas sem reclamação, a nota que nós tiramos, ela é maior do que aquela que geralmente as pessoas tiram. E o que nós precisamos nas nossas provas? Tirar pelo menos a média, né? Ou acima da média, para que nós sejamos aprovados, para que aquilo não volte a nos incomodar. É isso que nós precisamos. E a resignação é exatamente a palavra-chave para tudo isso. Nós estamos chegando aqui ao final, depois eu retomo exatamente deste ponto. Aí tem uma companheira nossa aqui pedindo orações para uma criança, né, ainda, 12 anos. Pode deixar, Drayton, nós estaremos aqui emitindo as nossas orações para que a espiritualidade consiga envolvê-la, sobretudo, né, esse magnetismo que nós possuímos. Olá, Juscelia, boa noite, seja bem-vinda. Mas nós chegamos aqui ao final de mais uma reflexão nesta noite. Quero aqui agradecer a todos vocês o carinho. E a Juscelia está até colocando aqui, né, que com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né, Juscelia, a exatamente passar pelas provações sem murmurar, sem reclamar, que é o que a sociedade de hoje mais necessita, principalmente num mundo como o de hoje que nós estamos vivendo, né? Olá, Isabel,
Bergman, boa noite também, seja muito bem-vinda. Que bom que você manifestou. As pessoas, quando vai manifestando, a gente vai tendo contato e conhecendo. Mas, mais uma vez, agradeço a todos vocês. Tenham todos uma excelente noite. Vamos seguir com as nossas reflexões, né? Amanhã é exatamente o dia de nós darmos sequência à leitura e estudo do livro Céu e Inferno. E que Jesus abençoe a todos nós, que Jesus realmente derrame a paz e as bênçãos sobre todas essas pessoas que aqui necessitam das nossas orações e do nosso carinho. Gente, muita paz a todos. A gratidão com certeza é sempre nossa.